E fechando esse tema da interação, das ligações químicas, a gente vai falar das ligações intermoleculares entre as moléculas. O que mantém essas moléculas unidas no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, são as forças de atração entre uma molécula e outra. Vocês lembram lá atrás que eu expliquei as características do estado sólido, líquido e gasoso, lembra? Sólido tem forma e volume constante porque as moléculas nesse estado elas apenas vibram, tá? Quando nós temos o estado líquido, você tem que aumentar a cinética entre as moléculas, elas vão começar a se movimentar mais. Isso faz com que você tenha o volume constante, mas a forma é variável. O líquido assume a forma do recipiente, né? Diferente do sólido. E no estado gasoso, a gente tem uma intensa movimentação dessas moléculas, tá? Que é onde a gente consegue romper essa força de atração intermolecular, afastar mais as moléculas, e aí nós vamos ter forma e volume variável, tá? Então, até para você fazer a mudança de um estado para outro, você tem que fazer o quê? Romper, afastar essas moléculas, romper essa força de atração intermolecular. Quanto maior a atração entre as moléculas, maior a dificuldade de você conseguir fazer com que uma substância saia de um estado físico e mude para outro estado físico. Então são 3 tipos de interação e tá ligado com a polaridade. Então vamos ver aqui. Olha só. Nós temos o primeiro tipo de interação, que é o dipolo induzido. O dipolo induzido, ele ocorre com moléculas apolares, moléculas que não têm polaridade. O segundo é o dipolo-dipolo, é uma força de atração já entre moléculas polares. Então vamos entender o dipolo-dipolo para depois a gente voltar no dipolo induzido. Nós vimos que o cloro é o mais eletronegativo, então tem um vetor que aponta para o cloro é o polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo da molécula. Quando 2 moléculas de HCl vão interagir entre si, o cloro de uma molécula tende a atrair o hidrogênio da outra, que é o polo contrário, ok? Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, ele já vai atrair o cloro de outra molécula. E assim, é a força de interação entre eles. Então, essa força de atração aqui entre uma molécula e outra, nesse caso, nós chamamos de dipolo-dipolo. Por quê? Porque a molécula já tem 2 polos. O polo negativo de uma atrai o polo positivo da outra. Nas moléculas apolares, nós não temos polo. Então, esse polo ele vai ser induzido. Esse oxigênio aqui vai puxar o eletrãozinho um pouquinho mais para o lado dele e vai formar um polo negativo induzido. O mesmo vai acontecer aqui desse lado e automaticamente esse se torna o polo positivo. Nessa força de interação é uma indução realmente. Uma molécula induz a outra a formação de um polo, tá? A diferença entre as duas, essa força de atração é muito fraca, é muito fácil de ser rompida. Tanto que a gente percebe que o ponto de ebulição, o ponto de fusão do gás oxigênio é muito baixo, tá? E em temperatura ambiente ele já está no estado gasoso, ou seja, com 25 graus você já conseguiu romper a interação molecular dele. Diferente, por exemplo, do HCl. O HCl você vai precisar atingir aí cerca de 80 graus para conseguir passar ele para o estado gasoso. Então, aqui essa força de atração ela é mais forte, ok? Do que o dipolo induzido. E as pontes de hidrogênio? As pontes de hidrogênio são interações dipolo-dipolo. Também acontecem em moléculas polares, mas elas são, digamos que um caso especial. É quando o hidrogênio se liga a um desses 3 elementos, ou o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. É que os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio são muito pequenos e muito eletronegativos. Então, quando ligados a um átomo de hidrogênio, haverá uma grande polarização dessa ligação. Isso quer dizer que o polo negativo formado no átomo do hidrogênio vai ser muito mais intenso. E aí nós dizemos que formam as pontes de hidrogênio. Devido a essa intensidade desse polo positivo, o átomo de hidrogênio interage com o par de elétrons da outra molécula vizinha, ok?
Então, nós formamos o que a gente chama de pontes de hidrogênio. Então, essa molécula aqui, por exemplo, ó, ela tem um par de elétrons livres. Esse hidrogênio interage com o par de elétrons da outra molécula. Esse hidrogênio aqui interage. Veja que na atração, essa molécula é polar. O polo positivo, o polo negativo. Vai ser atraído pelo polo positivo da outra molécula e o polo negativo. Mas há uma interação entre os átomos de hidrogênio e os elétrons da molécula vizinha. Esse tipo de ligação é muito forte, tá? É a mais difícil de ser rompida, essa interação aqui intermolecular. Então, essas substâncias são as que vão apresentar o ponto de ebulição e o ponto de fusão, principalmente pontos de ebulições mais elevados, para você conseguir romper essa força de interação molecular. Então, dipolo induzido, somente em moléculas apolares, dipolo em todas as moléculas polares e pontes de hidrogênio, quando o hidrogênio está ligado a um desses elementos, o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Beleza, galera? Com isso, a gente fecha as videoaulas dessa semana. Falamos de geometria molecular, polaridade e ligações intermoleculares. Percebe que uma tem um link na outra? E assim a gente conclui o capítulo de ligações químicas, ok? Ainda para finalizar, na ligação iônica, nós temos polaridade entre as moléculas, né? Porque lá nós temos o cátion, que é genuinamente o polo positivo, e o ânion, que é o polo negativo. Então, na ligação iônica, nós temos moléculas polares, tá? E nós vamos ter o momento de polo, né? Que são dois polos. Então, a força de interação molecular nas iônicas são polares. Ok? Qualquer dúvida, chama no WhatsApp e eu devo compartilhar esses vídeos agora no YouTube, ou vou colocar na nuvem, eu ainda não sei muito bem o que eu vou fazer aí, tá? E eu peço só que, por favor, fique dentro do grupo por enquanto, tá? Uma coisa rudimentar, uma coisa de improviso, mais pra frente, quem sabe a gente pode abrir para mais pessoas. Falou, galera? Obrigada, aguardo aí as dúvidas de vocês.